O que é a retenção e qual a sua importância? Retenção nada mais é do que o ato de você manter o seu cliente dentro da sua carteira quando o seu concorrente tentar portar esse contrato para outra instituição financeira. Isso pode acontecer em um contrato, 2 contratos, mais contratos, ou seja, é você tentar proteger a sua carteira quando ela sofre um ataque da sua concorrência. Mas aí vem aquela dúvida, vale a pena fazer a retenção? E antes de falar especificamente disso, eu quero fazer uma análise geral do mercado. Muitas vezes, nós correspondentes analisamos somente o hoje, o agora, a comissão específica de cada contrato. Trabalhamos da seguinte forma, se gera comissão, gera rentabilidade, eu faço aquela operação. Se não gera rentabilidade, automaticamente eu já nem ligo para aquela operação. Então isso muitas vezes é uma análise imediatista e muitas vezes nós temos que pensar a médio e longo prazo também para trazer segurança ao nosso negócio. E quando nós fazemos essa análise, nós entramos em uma outra perspectiva de negócio. Com certeza, se você analisar somente a rentabilidade daquele contrato que você vai fazer a retenção, com certeza você vai chegar à conclusão que não vale a pena o trabalho em cima da rentabilidade que você vai ter. Mas aí entra outras situações importantes que fazem parte do seu negócio. E eu vou enumerar 4 principais motivos para você analisar com mais carinho a retenção dos seus contratos. Primeiro motivo, a credibilidade que você gera ao seu cliente. Para pensar comigo, se o seu cliente recebe uma proposta de outro correspondente com um determinado valor dentro de um determinado prazo e você consegue cobrir esse valor ou pelo menos igualar esse valor prometido ao cliente e liberar isso de uma forma mais rápida, é automático que o seu cliente vai entender que você tem o melhor negócio para ele. E você fazendo isso, você gera muito mais credibilidade para fazer operações futuras com esse cliente. Afinal, é muito importante que o seu cliente ele não entenda somente que você tem o melhor atendimento, mas sim que o seu cliente entenda que você tem as melhores linhas de crédito para ele. Segundo ponto, você mantém o seu cliente dentro da sua carteira e como todo mundo sabe, o nosso mercado ele gera muitas oportunidades inesperadas. Redução de taxa de juros, redução de prazo, aumento de margem, enfim, são várias as situações que podem gerar uma liberação de recurso rápida à sua carteira de clientes. E a grande maioria das vezes o cliente ele vai fazer essa operação com o correspondente que atendeu ele pela última vez. Ou seja, é aquele correspondente que ele tem um relacionamento mais recente com aquela carteira. Então, automaticamente, se você sempre estiver fazendo negociações para o seu cliente, essa carteira ela fica muito mais fidelizada e você vai ser o responsável pela venda ao cliente em um momento de oportunidade. Agora, se você deixou o seu contrato sair e for para outro correspondente, provavelmente quem vai fazer a venda para esse cliente vai ser quem atendeu ele por último. Terceiro ponto, a frustração que você pode gerar ao seu concorrente. Com certeza, se você já está no mercado há mais tempo, você já teve alguma situação que você pegou a relação de contratos que o seu cliente tinha e não fez uma portabilidade, já imaginando que a retenção daquele contrato ia ser muito agressiva. É muito normal que isso aconteça quando o correspondente ou o banco tem uma retenção realmente forte nos seus contratos. O que acontece na prática? O correspondente ele tenta uma vez, não consegue, tenta outra vez, não consegue, tenta de novo, não consegue. O que ele faz? Ele migra as suas ações de venda para outra instituição financeira que seja mais fácil fazer a portabilidade e ter mais êxito naquela operação. E não existe ninguém que pode reter o cliente, ter êxito nessa operação do que a própria loja que fez a venda daquele contrato para aquele cliente. Ou seja, você tem a faca e o queijo na mão, basta que você realmente coloque a mão na massa e faça a retenção daquele cliente. Automaticamente você vai frustrar a operação do seu concorrente. E isso é muito importante para que ele não ataque somente a sua carteira, e sim que ele entenda que é difícil portar aquela carteira, porque aí ele não vai atacar somente a sua carteira e vai buscar outras opções. Quarto ponto, gerar uma maior saúde financeira, tanto para o banco, quanto para o código master, que muitas vezes fez uma antecipação de diferido para pagar a comissão do seu contrato à vista. Você fazendo a retenção significa que você deixa aquela carteira muito mais saudável e preservar essa carteira beneficia todo o ciclo. Automaticamente isso pode trazer melhores oportunidades financeiras para a sua operação. Entendido isso, eu gostaria de frisar que a Isocred ela tem uma esteira de retenção dos seus contratos. E essas retenções não são feitas pela Isocred, mas sim para cada franqueado, para cada parceiro da Isocred. Então a retenção ela é totalmente sua. Basta você acessar a ferramenta, identificar quais são os contratos, entrar em contato com o seu cliente e fazer a retenção. E o conselho final, vamos cuidar da nossa carteira e pensar também em médio e longo prazo para a maior saúde financeira do nosso negócio.